Queridos irmãos, queridas irmãs, o vídeo agora é de 225, de 425. A questão agora é de número 119, da bicorporeidade e da transfiguração. Livro dos Médiuns. Kardec diz assim: voltemos ao nosso assunto. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como o de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade, demais pelas mesmas causas que hemos expostos, pode adquirir momentânea tangibilidade. Este fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes chegou a comprovar. Aqui vão dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Então, retornando, voltemos ao nosso assunto. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como o de um morto, mostrar-se em todas as aparências, com todas as aparências da realidade, demais pelas mesmas causas que hemos expostos. Pode adquirir momentânea tangibilidade? Pode. Momentânea tangibilidade? Pode. Ele pode se tornar visível, ele pode adquirir tangibilidade, já que adquiriu tangibilidade, o processo tátil também é possível. Você pode apalpá-lo, você pode sentir. Simplificando, se você constata que à sua frente o espírito visível se tornou tangível, se você encosta nele, você sente o calor. Você pode aferir sua pressão arterial, que vai constar lá a pressão correspondente. Por exemplo, vamos inventar essa. 12/8, você vai conseguir aferir a pressão dele. Você vai conseguir tirar a febre dele no aparelhinho. Vamos medir a febre, sei que tem 36,5. O aparelhinho vai apitar, pip, 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 porque ele se tornou tangível. Ele está na condição tátil ali. Você o pega, você o sente. Se você pegar o estetoscópio e se você auscultar o coração dele,
você vai constatar de 80 a 95 batidas por minuto. Se você auscultar os pulmões dele, você vai constatar o oxigênio adentrando e o gás carbônico sendo jorrado para fora através do estetoscópio. Ora, por que não? Não há segredo nenhum nesse fenômeno. Se o médium, se o encarnado, porque nem todo encarnado reconhece que são médios, porque são de outras denominações. Mas se o indivíduo ele é detentor daquela faculdade, e nós temos que ressaltar isso, que estas faculdades todas elas não são atributos do espiritismo. Elas não são atributos do espírita, até porque o espírita não está merecendo atributo nenhum, a não ser uns 3%. O resto é tudo pseudo. Então, esses dons, essas faculdades, não são atributos do espiritismo, e sim atributos de todos aqueles que se encontram na terra, que de mulheres nasceram, e que em processo de evolução se encontram. Estão. Isso é atributo do espiritismo, isso é atributo do espiritismo. Não tem nada atributo do espiritismo. É atributo do eu. Esmiuçado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que separou o joio do trigo, a pérola do milho, nos mostrando o que presta e o que não presta. No caso dos trabalhos do dia anterior, que também fomos nós quem realizamos os trabalhos, tratamos dessas questões com relação à apometria, reiki, que nós reconhecemos que são tratamentos alternativos, mas que não tem nada a ver com o espiritismo. Incrementou na casa espírita não é espiritismo, é charlatanismo, é mistificação. Não é uma questão de doer a quem doer, não. Mas todos aqueles que admitem agir dessa forma nas casas espíritas quais dirigem ou frequentam, responderão um dia perante a providência divina. Porque não existe nada pior neste mundo que a consciência pesada. E nós sabemos que quanto mais conhecimento amealhamos, mais respondemos perante a providência divina, se em prática não colocarmos em prática. Então nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Então, se nós nos encontramos em cima do muro, é porque nós não sabemos se nós ainda preferimos Jesus Cristo ou se nós preferimos Barrabás. Mas quem se encontra em cima do muro, mediante todos os fatos da doutrina dos espíritos codificado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, e que até hoje ainda não se decidiu, é melhor que se penda para o lado de Barrabás. Porque a atitude em cima do muro é a atitude de Barrabás. Porque é uma omissão. É abjurar do mesmo jeito. Eu em cima do muro, eu me mantenho ileso.
não sou a favor nem de um e nem de outro. Você não é a favor de nem de um e nem de outro. Você é a favor de quem? De Deus que não é. De Deus que não é. Porque existe dois lados. O de Deus e o de Barrabás, que são as coisas que não prestam. Ou sejamos verdadeiro, ou não. Agora, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer. O fruto só pode ser apanhado e saboreado depois de maduro. Enquanto não, ele deve permanecer lá no pé. O trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. O trabalho nunca que aparece antes que o profissional esteja pronto. E vice-versa. O profissional está pronto, ele vai ao trabalho, não tem o material que ele necessita. Isso não existe. Ah, mas o senhor é muito enérgico. Como enérgico? Com amor? Assumo. Com amor. Mas não sou de titubear. Eu acho que soube passar tanto isto que sou, em parte eu soube passar tanto ao nosso amigo Luiz Antônio e também a um outro jovem que eu carinhosamente o trato como Moreno. Porque ou é sim, sim, não, não. Em espiritismo não existe meio termos. Acho que sou. Não. Se você tem dúvida, siga teu caminho. O lema do professor é este. O nosso lema é, disse-nos ele, priorizo a qualidade e não a quantidade. É engraçado que espíritos desse nível não faz graça, né? Nós não temos visto o professor por aí fazendo gracinha. Mas é um fazendo gracinha aqui, é outro fazendo gracinha ali, é outro fazendo gracinha ali, é outro fazendo gracinha ali, é outro fazendo gracinha ali. Engraçado que a gente não vê o professor fazendo gracinha. Mas quando esses estão fazendo gracinha, não é porque é permitido até de uma certa forma para testar se realmente aqueles que estão recebendo permissão, se eles vão dizer sim à gracinha ou não. Porque tem muitos seres que gostam de ser idolatrados. E não há nada melhor, mediante essa situação da idolatria, do que faz gracinha aqui, faz gracinha ali, faz gracinha aqui, faz gracinha ali. Inclusive até essa questão de Fernando, eu vou dar um basta nisso. Chega de Fernando. Chega de vó Leontina. Chega. Não é Fernando, não é vó Leontina, não é ninguém que está aqui presente que tem que aparecer. Quem tem que aparecer é Deus. Quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que aparecer é Nossa Mãe Maria Santíssima.
Quem tem que aparecer é o professor. Quem tem que aparecer é o Dr. Bezerra de Menezes. São esses seres merecedores de toda honra e toda glória. Assumindo a responsabilidade desses trabalhos, como já estamos assumindo, muitas coisas vão mudar. Nós estamos aqui, não é para desagradar ninguém, mas também não é para ficar, você entendeu? Idolatrando esse, idolatrando aquele. Que idolatria é essa? Se o Espiritismo repudia idolatria, chega de idolatria. Chega. Então, foi o que deu aso às histórias de homos duplo, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Vão dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo prescrito por se haver mostrado simultaneamente em dois sítios diversos, o que passou por milagre, é óbvio, mas também onde é que ele se encontrava ingressado, em qual denominação? Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, veja, nota especial, a página 162, quando seu pai em Lisboa ia ser supiciado sobre a acusação de haver cometido um assassínio. Ou é um assassínio, né? Um assassinato, um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Por nós evocado e interrogado acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu do seguinte modo: poderias explicar-nos esse fenômeno? Ele responde: perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente? Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente? Você observa que não. Isso não é trabalho de espírito qualquer. Não é, não. Isso é atitude, isso é comportamento, isso é trabalho de espíritos qualificados. E não espíritos meia boca, como nós temos ouvido muito esse ditado por aí. Não, espíritos inferiores não. E se isso acontece por aí, fique esperto, porque não tem fundamento. Agora, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se de um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda no estado próximo do da morte. Então nós temos que entender que, de acordo com tudo que nós acabamos de ler aqui, a matéria em si, ela nos dá condições
para que venhamos a tratar daquela questão que, da mesma forma como Santo Antônio de Pádua, ele deixou o seu corpo, né, que encontrava-se na Itália, numa pregação, proferindo uma palestra, e foi até naquela outra região, em Lisboa, né? Nós temos que entender que ali foi o seu espírito e parte do teu perispírito. Parte. E lá ele se tornou visível, tangível, tátil, palpável, ao ponto de discursar lá entre aqueles doutores das leis. E mediante todo esse fato, foi comprovado que ele se encontrava em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas isso para nós, isso não é novidade. Porque o mesmo ele consegue realizar isso, já conseguiu realizar isso diversas vezes, e nosso querido e estimado o professor Eurípides Barçanufo, que no corpo físico, antes de 1918, ele realizava parto em toda a região de Sacramento. Então, para realizar parto, ele tinha que se apresentar tangível, palpável. Caso contrário, ele não conseguiria, é óbvio, ajudar a mamãezinha ali, né, no parto, a pôr a criança para fora. Então tem que ser tangível, tem que ser tátil. E assim que ele realizava, desaparecia do mesmo modo que ali aparecia. Agora, quantos casos de bicorporiedade nós temos conhecimento? Só que em casos de estado de torpor, bicorporiedade no estado de torpor ou no estado de sonolência, porque existe a bicorporiedade no estado de torpor e também no estado de sonolência. Isso não é só desprendimento da alma, é uma bicorporiedade, quando o teu perispírito não participa 100% do fenômeno. Quantos milhões de espíritos, de almas encarnadas, que de acordo com algumas finalidades, porque é preciso haver uma finalidade, através de médiuns sérios em casas espíritas sérias, já se manifestaram e pelo mundo afora ainda no ano de 2022 continuam se manifestando. Encarnados manifestando através de médiuns em casas espíritas sérias e médiuns sérios. Isso não é novidade? Por que não é novidade? Porque todos nós temos que entender que o encarnado, ele também é um espírito. A diferença dele com o desencarnado é que ele encontra-se no corpo físico reencarnado e que por aquele fato ele é considerado alma. Mas da mesma forma que ele se encontra em processo de evolução, aquele que encontra-se na erraticidade também encontra-se em processo de evolução, e da mesma forma que aquele na erraticidade necessita,
por algum motivo, se manifestar através de algum médium em casas espíritas sérias, de acordo com a programação dos mentores espirituais que o protege, qual o problema do espírito encarnado se manifestar e deixar uma mensagem, de psicografar uma mensagem? Qual? Não há diferença nenhuma. Se tudo é alma, se tudo é espírito, se tudo está em processo de evolução, a diferença é que um se encontra no corpo físico e o outro fora do corpo físico. O que o corpo físico, ele é sim um empecilho, um obstáculo à alma, desde que a alma se apresente inferior. Porque aquelas almas superiores encarnadas, corpo físico não é obstáculo a almas encarnadas, não. Então, aquelas pessoas que dizem assim, o corpo físico é um obstáculo à alma. É óbvio, porque a alma é primitiva. Não é desfazendo? Porque a alma é primitiva. Porque aquela alma evoluída, nada lhe é obstáculo. Ora, será que ainda não estudaram o Espiritismo? Quando matéria nenhuma é obstáculo aos espíritos?